Fala pessoal que curte moda e estilo. Sou Rodrigo Durante, sou consultor de imagem e pesquisador de moda e tenho uma grande paixão por moda masculina. Essa minha paixão também é minha profissão. Eu trabalho na área há mais de 20 anos. Também possuo uma grande formação em moda realizada tanto no Brasil quanto no exterior. E eu fiz esse canal pensando em compartilhar um pouco desse meu conhecimento com vocês, que querem saber mais sobre moda e sobre estilo pessoal. Aqui vocês vão encontrar muitas dicas e informações sobre imagem pessoal, sobre história da moda, sobre dress code, sobre psicologia da moda, ou seja, tudo aquilo que envolve o universo da moda e da imagem pessoal. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Estilo per Uomo e vem comigo! Como primeiro vídeo para o canal, eu escolhi um tema relacionado à história da moda, que é falarmos sobre um dos maiores nomes da moda masculina de todos os tempos, o primeiro e o maior de todos os dandies, o inglês chamado George Brian Brummel, conhecido também como Brummel o Belo. Tenho certeza que a maioria de vocês não conhece a história de Brummel, mas depois de ver esse vídeo, vocês vão se apaixonar pela sua história. E eu escolhi esse tema também porque o formato da principal peça do guarda-roupa, tanto masculino, mas também uma peça muito importante no guarda-roupa feminino, que é o conjunto paletó e calça, a gente deve ao Brummel. Foi ele, usando a sua intuição e fazendo as peças para si próprio, que criou essa peça que hoje é sucesso no mundo inteiro. Se não fosse Brummel, com certeza hoje a principal peça do guarda-roupa masculino seria diferente. E como vamos falar de terno, eu acho legal fazermos uma conceituação que considero importante, que é a diferença entre terno e costume. Terno, na verdade, é composto pelas três peças: calça, paletó e colete, ou seja, terno vem de três, enquanto costume ele é composto pelas duas peças, paletó e calça. Então, aquilo que no Brasil comumente a gente chama de terno, na verdade é um costume. Mas isso é um pouco de cultura, que esse é o objetivo do canal, trazer esse tipo de cultura e esse tipo de conhecimento. Para contar essa história, precisamos voltar ao final do século XVIII e início do século XIX. Essa era uma época em que a moda ela era uma moda cheia de frufrus. Ela era uma moda onde tanto homens quanto mulheres eles usavam muitos acessórios, usavam casacos pesados, usavam salto alto. Eu costumo dizer que era uma moda muito empequetada. E isso acontecia principalmente com os homens, que usavam peruca, usavam maquiagem. Essa forma de se vestir, com o uso de muitos acessórios, se deve à influência da moda francesa, tanto na moda masculina quanto na moda feminina. E aí foi que, com a chegada de Brummel, aconteceu aquilo que é chamado de a grande revolução da moda masculina. Ou seja, a partir daquele momento de Brummel se vestindo de uma forma de acordo com a sua personalidade e estando tão de acordo com, digamos assim, o Ares dos tempos, ele conseguiu fazer com que a moda masculina passasse a ter uma maior influência da Inglaterra do que da França. Tanto que hoje em dia a moda masculina é muito mais influenciada por Itália e pela Inglaterra do que propriamente pela França. E um dos lemas do Brummel era justamente menos é mais, que é justamente o contraponto a essa moda cheia de acessórios. Interessante notar como Brummel entendeu a mudança histórica que estava acontecendo com a Revolução Francesa. Ele nasce um pouco antes da Revolução acontecer, então ele vive aquilo realmente na pele, pois a Revolução Francesa ela mudou o mundo como um todo. A monarquia tinha caído na França, a burguesia estava assumindo o poder, a Revolução Industrial estava acontecendo e os homens precisavam se vestir de uma forma mais prática. E Brummel conseguiu traduzir essa mudança para o vestuário masculino. Conseguiu de uma tal forma que hoje a gente se veste da forma como a gente se veste muito por causa desse seu entendimento. Para ilustrar esse paralelo entre moda inglesa e moda francesa, eu costumo dizer que Brummel, na verdade, ele foi o segundo grande influencer da moda masculina da história. Por quê? Porque o primeiro foi, na verdade, o rei francês Luís XIV. E o rei francês Luís XIV, ele realmente é o exemplo dessa moda empequetada, dessa moda cheia de frufrus, dessa moda com peruca, dessa moda com maquiagem, mas ele foi um grande influenciador, por quê? Porque grande parte das peças do guarda-roupa masculino, podemos citar a gravata e outras, a gente usa ainda hoje por conta do rei Luís XIV. Com certeza, em breve, faremos um vídeo também sobre Luís XIV, porque ele foi um grande influenciador da moda masculina. E é justamente esse o paralelo.
moda masculina francesa, com o maior exemplo até então sendo o Luís XIV, e moda masculina inglesa, com o maior exemplo sendo o Brummel. E para a gente entender como ele conseguia realizar essa revolução na moda, é importante a gente saber um pouco da sua história. O Brummel ele nasce em Londres, em 1778. Ele era filho de uma família de classe média inglesa. Já na escola, ele já chamava muita atenção pela forma de se vestir e pela sua personalidade única. Aos 12 anos, Brummel foi estudar em Eton, que era uma das maiores e melhores escolas da Inglaterra. Na verdade, ainda é hoje. Mesmo com pouca idade, ele já chamava a atenção a sua aparência, ou seja, ele já conseguia com 12, 13, 14 anos ser uma personalidade, digamos assim. Ele usava o cabelo de uma forma diferenciada, ele usava algum acessório na roupa. Imagina uma escola inglesa muito tradicional, onde com certeza cada um tinha o dress code, todos usavam o mesmo uniforme, e mesmo assim ele conseguia se diferenciar. E isso acabou que ele começou a ter muita popularidade na escola. E acabou, então, se aproximando daquele que seria futuramente o rei da Inglaterra, mas até então era o príncipe de Gales, o príncipe George IV. Então, mais tarde, ele foi estudar em Oxford. E em Oxford, ele deu continuidade a essa qualificação do seu estilo pessoal. Lá, ele, além de estudar, ele também se refinou muito. Depois, acaba saindo de Oxford, está em Londres, e ele já era uma grande referência de elegância e estilo. Estamos no início dos anos 1800. E ele era essa referência não só pela forma de se vestir, sem dúvida esse era o grande diferencial, mas também pela forma de se portar. Ele era um verdadeiro gentleman. Eu gosto de uma passagem de um livro que é muito interessante, que mostra como os homens de sua época viam o Brummel. O livro se chama Elegância Inglesa, ou seja, a elegância inglesa. A corte e a aristocracia britânicas ficaram completamente rendidas a tamanha elegância e boas maneiras. Por onde Brummel passava, todos os olhos se moviam na sua direção. Era assim que ele era visto em seu tempo. Brummel, então, e ele já era esse homem, esse sinônimo de elegância, mas ele entendeu que ele precisava mais. Por quê? Porque justamente esse era o seu trabalho. O seu trabalho era o seu carisma, era o seu magnetismo, era a sua influência. E para que ele conseguisse abranger o máximo possível de pessoas, ele precisava o quê? Chegar até aquele que era o príncipe de Gales. O príncipe que ele já conhecia. Mas então, ele entendeu que ele precisava que o príncipe também acreditasse nele, acreditasse no seu estilo e, de certa forma, começasse a se vestir como ele. Brummel consegue se aproximar do príncipe, e o príncipe realmente acredita nele e no seu potencial. E Brummel passa a ser o seu consultor real, ou seja, o príncipe dá, de certa forma, um título para ele. A partir desse momento, todas as portas se abrem para Brummel, e ele passa a ser uma pessoa muito influente dentro de Londres. Então, nesse momento, Brummel, ele era o sinônimo do gentleman, que se veste com extremo apuro. Existem relatos de pessoas que chegavam a pagar para ver a forma como ele se vestia. Um filme muito interessante, This Charming Man, que conta a história do Brummel, mostra justamente isso. Ele fez disso, de certa forma, também o seu business. What do you think? For my wedding? Yes. Really, George? Yes. Exquisite. Vibrant. Eclectic. My father says I have no taste. Oh, no, you have taste, Your Highness. You have an abundance of taste. An abundance. So, do you like what I'm wearing or not? Yes, Your Highness. Oh, stop doing that, George. Just call me George. Yes, George. So, I have taste. But if I might suggest, just a little too much taste. Too much taste. What should I do? If I may. Certainly. Everything I do for England. First. I feel naked. My father lost America in a war to the Yankees.
What did it cost him? His marbles? I run up a few debts and I have to marry a foreigner. And she's ugly. And how is the king? No, not good. Not good at all. Bloody awful, in fact. He's totally sane. But old? There. You're trying to make a fool of me. No, Your Highness. No. I feel plucked. No. Radiant. I look dirty. No. Manly. I see. Yes. Yes. See the man. By golly, you're a genius. I did nothing. Como ele levava muito tempo se vestindo, ele realmente fazia isso de uma forma muito perfeita. Tudo tinha que ser perfeito. Uma camisa que ele botava não podia estar abarrotada, era tudo perfeito. Ele levava em média 5 horas para se vestir. Então, o que ele fazia? Ele reunia algumas pessoas de Londres que iam até ele para ver ele se vestindo. E isso levava realmente horas. E ali também se fazia, digamos assim, um certo networking. E como esse homem tão espetacular se vestia? Bom, tem um primeiro ponto que é muito interessante. Naquela época, as pessoas não tinham o hábito de cuidar da higiene pessoal. Ou seja, banho não era, digamos assim, toda semana. E Brummel passa a cuidar muito da sua higiene pessoal, ele tomava banhos diários, e isso realmente já foi uma mudança muito grande. E ele, então, também deixou de usar tanto perfume. As pessoas usavam muito perfume, ele passa a usar menos perfume e a tomar esses banhos diários. Além disso, ele se destacava pela sua sobriedade e pela sua discrição. Ou seja, ele usava roupas escuras, casacos com um corte personalizado, ele fazia suas peças no seu alfaiate realmente com o seu próprio desenho. Usava calças compridas e calçados extremamente engraxados. Geralmente ele usava botas. Um ponto interessante é que naquela época, até então, até Brummel, quem usava calça comprida, na verdade, eram pessoas das classes mais baixas, os trabalhadores braçais. E Brummel não, ele diz, esse é um tipo de vestimenta que é uma vestimenta bela e também é uma vestimenta que é fácil de usar e passa a usar calças compridas. Ele introduz isso no seu guarda-roupa e que a gente vê hoje, como comentado, nos trajes tradicionais. Suas peças eram cortadas com perfeição, em cores neutras e tecidos luxuosos, como linho, lã e camurça. Então esse homem havia chegado onde ele desejava. Ele era sinônimo de elegância, ele estava junto com toda a corte britânica e todos o bajulavam. So you made it then? Yes, brother. And your wardrobe mistress? I should very much like to meet Mr. Brummel. And so you shall. His Royal Highness the Prince of Wales. And Mr. Beau Brummel. E aí acontece aquela que pode se dizer a tragédia da sua vida. Por algum motivo que não se sabe bem qual é, ele acaba se desentendendo com aquele que naquele momento já era o rei da Inglaterra, não era mais o príncipe. Existem várias versões do que aconteceu. Algumas pessoas dizem, como Brummel era uma pessoa muito espirituosa, que em certo momento ele havia ofendido o rei, o chamando de gordo,
mas isso não se sabe ao certo. Outras pessoas dizem que, na verdade, o rei acabou tendo um pouco de inveja de toda a notoriedade que Brummel acabou assumindo. Ou seja, o fato é que o rei acaba cortando relações com Brummel e ele vê que, na verdade, o seu espaço na Inglaterra estava diminuindo. O rei deixou de dar esse status para ele, toda a sua corte e toda a aristocracia também deixou. Vendo isso, ele decide sair da Inglaterra e ir para a França. Ele vai inicialmente para Paris e depois vai para o interior. E em 1816, ele ainda consegue um cargo de cônsul britânico. A sua vida na França não foi a mesma que era na Inglaterra, ele acaba sofrendo e acaba vivendo os seus últimos dias de forma mais calma e mais simples. Essa é a história que eu quis trazer como primeiro vídeo do canal. A história de um homem que foi exemplo de elegância e também exemplo de etiqueta. Era uma pessoa muito refinada, mas era também uma pessoa muito inteligente. Brummel começou exercendo sua influência na corte inglesa do século XIX e, com o passar do tempo, essa influência se estendeu por todo o mundo. Ele é recordado como exemplo supremo do dandy, e muita literatura se inspirou na forma como ele se portava. O seu nome continua a ser associado a estilo e a beleza, mas também a qualidade. E aí, você gostou da história do Brummel? Você já conhecia ela? Espero que você tenha gostado, e se você tiver mais informações sobre o Brummel ou mesmo tiver curiosidade, traz essa informação pra gente, deixa o seu comentário e vamos trocar ideias sobre essa linda história da moda masculina. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.